Tudo começa quando Paulina chega na mansão e cumprimenta Lalinha, que fala que ela voltou rápido do salão de beleza, e pergunta se ela já vai para Acapulco, porque colocou a mala no carro como ela pediu. Na fábrica, Stephanie pergunta para Rodrigo sobre Carlinhos, e ele diz que não sabe de nada, e a irmã quer saber sobre Paola, e fala que em breve ela deve ir embora de novo, mas Rodrigo não acredita, e diz que a usurpadora não pediu nada, mas Stephanie garante que isso faz parte da estratégia dela. De volta à mansão, Paulina vai para o quarto com Lalinha, que pergunta se ela não vai para Acapulco, e Paulina fala que mudou de ideia, mas vai decidir depois. E então pergunta por Carlos Daniel, e Lalinha fala que ele está esperando mais notícias da usurpadora, porque acha que ela está com o menino, afinal eles se gostavam muito. Enquanto isso, Antônia fala para Isabel que se o menino que estão procurando no jornal for Grumete, elas podem pedir o dinheiro do resgate. Mas a irmã não aceita e fala que isso é um absurdo, e Antônia fala que qualquer problema ela terá que segurar, e então sai, e Carlinhos fala para Isabel não se preocupar, porque esse menino que estão procurando não é ele. De volta a casa, Lalinha fala para Paulina que a usurpadora pode estar aguardando até que os Brátios deem dinheiro para ela entregar Carlinhos. E Paulina fala que então ela também iria presa, mas Lalinha fala que não, porque ela é a legítima Paola Brátio, e então Paulina pergunta se a usurpadora se comportou bem, e Lalinha diz que sim, e que fez muitas coisas boas, mas com ela nem tanto, porque não era generosa, e então pergunta se ela vai dar o dinheiro que prometeu, e Paulina garante que sim, e fala que vai ver a vovó Piedade. Por outro lado, Paola chega na casa de Douglas e fala que está pronta para eles irem para muito longe do México. Paulina encontra com Adelina, que a encara furiosa, e então ela pergunta pela vovó e Adelina fala que está no quarto, e Paulina avisa que vai até lá, e Adelina fala para Paola não dar bebida a ela. Paulina chega no quarto e a vovó vira a cara, e então ela chama pelo nome e começa a chorar, e a vovó percebe que é Paulina e as duas se abraçam. Paola e Douglas estão aos beijos, e Braulio chega perguntando se precisa tirar alguma coisa do carro, e Paola diz que tem uma mala e pergunta para Douglas se podem voltar com o carro dela para casa, e ele garante que sim. Isabel fala para Moacir que Antônia quer pedir dinheiro para devolver Grumete. E ele diz que isso é um absurdo, porque assim elas vão para a cadeia. E então acha que é melhor esperar para ver se a foto do menino aparece no jornal, e assim eles terão certeza se é Grumete o garoto procurado. Vovó Piedade fala para Paulina que está muito feliz por ela ter voltado, e Paulina fala que quer ajudar a encontrar Carlinhos, e conta que pelo visto Paola foi embora, porque Lalinha disse que ela iria para Acapulco, e que colocou uma mala no carro dela, e então a vovó fala que Lalinha deve ter contado tudo e por isso ela fugiu. Ela pergunta se alguém sabe que ela não é Paola, e Paulina diz que não, porque só viu Lalinha e Adelina, e então a vovó fala para ela continuar fingindo que é a outra, até que elas pensem no que vão fazer, e nisso Adelina chega e fica encarando ela. Na fábrica, Carlos Daniel fala para Rodrigo e Verônica que está muito preocupado com seu filho agora que Paulina disse que não está com ele. E Rodrigo fala que ele pode ter sido sequestrado, mas Carlos Daniel fala que eles nunca demoram a pedir resgate, e diz que se seu filho estiver vivo, vai voltar com muitos traumas, mas Verônica fala para ele manter a calma e pensar positivo. A Adelina fala para Paulina deixar a vovó em paz,
e ela imita Paola dizendo que realmente não pode mais ficar ali, porque a atmosfera é insuportável, e então sai. E a vovó fala para Adelina não esquecer que ela é a dona da casa, esposa de Carlos Daniel, até quando Deus quiser. E por outro lado, Paulina vai para o quarto e fica se perguntando por que a vovó Piedade quer que ela continue se passando por Paola. E pensa que talvez ela saiba que os irmãos querem entregar ela para a polícia e quer protegê-la. E então decide que a partir daquele momento voltará a ser Paola Bracho. Na fábrica, Carlos Daniel conversa com Leandro sobre o trabalho, e ele diz que está tudo indo muito bem. E pergunta por Carlinhos, e Carlos Daniel fala que ainda não tem notícias, e Leandro conta que vai adiar o casamento até que o menino apareça, para que a senhora Paola seja a madrinha deles, e diz que todos ali estão rezando para que o menino seja encontrado logo. É nesse meio tempo, Abigail pergunta o que Viviana tem, e ela fala que está estressada porque Leandro adiou o casamento deles. E enquanto isso, Braulio leva Douglas e Paola para pegar o avião, e Paola fala que se pudesse, não voltaria nunca mais para o México, e fala para Braulio não esquecer de levar o carro dela de volta, e fala para Douglas que adoraria ver a cara deles ao ver que ela não voltou. E então fala que agora eles ficarão juntos e viajarão o mundo. Abigail quer saber o porquê Leandro adiou o casamento, e Viviana conta que é porque o filho do patrão sumiu, e a senhora Paola não poderá ser madrinha, e Abigail quer saber por quanto tempo foi adiado, e ela diz que uns 2 ou 3 meses, e a madrinha diz que não é muito, mas Viviana furiosa fala que já tinha falado para as amigas, e agora vai ser tirada de boba, e garante que se arrumasse outro noivo deixaria Leandro para trás. No avião, Braulio fica de olho em Paola e Douglas, e ela fala para ela que vai fazê-lo feliz na medida em que ele a proporcionar bons momentos, e então ele garante que assim vai ser. E por outro lado, Moacir vê o retrato de Carlinhos no jornal e fala que aquele é Grumete, o menino perdido. Em seguida, Isabel chega e Moacir fala que ia até ela para mostrar uma coisa, e então dá o jornal, e ela fica chocada em ver a foto do menino, e então Carlinhos se aproxima e pega o jornal, e Isabel fala para Moacir que estava tão iludida em ter um neto, e agora vão tirar ele dela. Carlinhos fica olhando a foto dele no jornal, e Moacir fala para Isabel que estão oferecendo dinheiro pelo menino. Mas ela diz que não se interessa, e Moacir fala que sabe disso, mas ela precisa levar ele à polícia, e Carlinhos fica nervoso dizendo que não quer ir embora, mas Moacir fala que a família dele está procurando. De volta à mansão, Lisete fala para Carlos Daniel que quer ver Carlinhos, e ele fala que vai levar ela qualquer dia. E em seguida Lalinha aparece e fala que o jantar já está servido, e Carlos Daniel pede para ela chamar Paola. Ela vai até o quarto e chama a patroa, que acorda e pergunta o que está acontecendo, e Lalinha fala que estão esperando ela para jantar, e Paulina diz que já vai. E Lalinha pergunta se ela vai embora e levar ela para trabalhar em sua casa, porque aquela mansão vai ficar insuportável sem ela, e Paulina fica pensativa e pede para ela deixar sozinha. E nesse meio tempo, Viviana briga com Leandro e fala que não devia ter se comprometido com ele, porque está fazendo ela de boba, e então Leandro fala para ela parar com isso. E Viviana furiosa fala que era melhor ter ficado com o marido da Bracho, e garante que depois que esse bebê nascer ele vai procurar por ela de novo e vai aceitar. Paulina vai até a sala de estar, e Lisete fala que eles estavam esperando ela para jantar, e Paulina fala que estava dormindo,
e chama eles para irem comer. Isabel vai para casa com Carlinhos e Moacir, e o menino fala que não quer ir embora dali, e em seguida Antônia chega dizendo que a irmã é uma idiota, e fala que já sabe que o menino está nos jornais sendo procurado, e com certeza elas vão presas. E nesse meio tempo, Leandro fala para Viviana que espera que ela esteja dizendo aquelas coisas da boca para fora, mas ela diz que não, e fala que ele não vai casar com a senhora Bracho, mas Leandro diz que tem consideração por ela, e então decide que eles vão casar em breve. E então Viviana fala que não, e diz que não está com cabeça para falar mais sobre isso e vai embora. No jantar, Lisete pede para a mãe levar ela para ver Carlinhos, e Paulina garante que eles vão levá-la, e o menino vai voltar e viver com eles para sempre, e Stephanie zomba perguntando se ela tem certeza disso, e Carlos Daniel pede para a irmã parar, e então Paulina sai do personagem e fala que Lisete está muito nova para ficar ouvindo os problemas da família, e que eles precisam ajudar, para tudo isso ser menos pesado para Carlos Daniel, e ele acha isso estranho. Paulina fala que eles precisam resolver as parcelas do empréstimo, e Carlos Daniel fala que ela disse que renunciaria ao cargo. E Paulina fica surpresa e disfarça dizendo que fará isso depois, e então Carlos Daniel pensa que essa não parece Paola e sim Paulina. Ele fala que está sem apetite e sai da mesa, e William fala para Stephanie ficar tranquila por causa do bebê. E Paulina fala para ele cuidar bem dela, e então os dois acham isso tudo muito estranho. No quarto, vovó Piedade conta para Chico que a usurpadora está de volta, e ele diz que isso é incrível, e nisso Adelina chega e deixa o jantar, e fala que vai sair do quarto porque pelo visto eles estão conversando sobre algo que ela não pode saber. E então a vovó fala para ela parar de ser rabugenta, e conta que a usurpadora está na casa de novo. E enquanto isso, Isabel fala para Antônia que eles não vão aceitar dinheiro nenhum por grumete, mas ela diz que a irmã está muito equivocada, e diz que vai agora mesmo falar com a vizinha, e Moacir fala para Isabel que essas duas juntas não vão deixar isso quieto. Por outro lado, Lalinha fala para o inspetor que pode ser que vá embora dali com sua patroa. E ele pergunta como assim se o marido dela vive ali, mas Lalinha diz que isso não importa, porque ela está pensando em deixar o marido. E nisso, Antônia fala para a vizinha que teve uma ideia, e que as duas podem fazer uma coisa com o garoto. Carlos Daniel pensa que Paola está muito estranha, e então fala que talvez seja Paulina, mas depois muda de ideia e quer saber o que Paola está aprontando. Ele vai até o quarto da vovó e pergunta se ela não notou nada de diferente em Paola e ela diz que não, e pergunta por Carlinhos, mas Carlos Daniel diz que não sabe nada dele. E a vovó garante que em breve ele vai voltar, porque agora tudo voltará ao seu lugar. Lalinha conta para o inspetor que Paola quer ir embora, que não se importa com Carlinhos porque não é seu filho, e então ele pergunta para onde o menino foi, e Lalinha fala que com certeza ele foi atrás da outra, e ele pergunta quem é essa outra. Carlos Daniel sai de seu quarto e vai até o de Paulina, que fica parada ao vê-lo, e então ele se aproxima e a beija. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.